Como é que vocês estão? Como é que está a família de vocês? Eu espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Vamos orar? Vamos juntar as nossas mãozinhas e falar com o Papai do Céu? Senhor, eu estou aqui, diante de Ti, para Te louvar, para Te agradecer por todas as coisas boas que o Senhor realiza em minha vida. Obrigada, Senhor, pela minha família. Obrigada pelo pão de cada dia, por este maravilhoso dia, Senhor, que o Senhor preparou, cheio de graça e de novas oportunidades. Mas eu te peço, Pai amado, Pai querido, porque em Ti eu confio. Eu acredito que a graça em minha vida será feita, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Senhor, fica comigo, me acompanha durante todo este dia, para que eu sinta a Tua presença. Derrama, Senhor, sobre todas as pessoas uma bênção de paz, de amor e que o dia termine bem. Amém? Você está aí com o seu ambiente organizado? Perto de você está o estojo, o livro, o fone de ouvido? Abra o seu livro na página 140 e 141, matéria de história. O que aprendemos nesses conteúdos de história do livro 3? No início da unidade, falamos sobre o cultivo da cana-de-açúcar. Um dos produtos principais explorados era o açúcar, que era vendido lá na Europa. A mão de obra que trabalhava era a escrava. Primeiro foram os indígenas, depois os africanos. Falamos também sobre os quilombos, comunidades formadas por escravizados fugitivos. O principal quilombo era o quilombo dos Palmares, que tinha como líder Zumbi dos Palmares. Ainda hoje existem comunidades quilombolas que, com a ajuda da lei, tentam manter suas tradições vivas. Vimos sobre a preocupação dos vaqueiros com relação à criação do gado bovino. A criação do gado bovino era feita no litoral, mas por 2 motivos eles tiveram que levar o gado para o interior. Primeiro motivo, tinha pouco pasto. Segundo motivo, foi instituída uma lei que proibia a criação do gado bovino, porque eles invadiam as plantações de cana-de-açúcar. Aí, os vaqueiros passaram a criar, o gado bovino no interior do Brasil, próximo a rios. Inclusive, um dos rios ficou conhecido como Rio dos Currais, porque tinha muita criação de gado nessa região. O rio que ficou conhecido como Rio dos Currais era o Rio São Francisco. Foi apresentado também o conflito dos colonos entre os indígenas, assim como também a luta das tribos indígenas que restaram para manter as suas tradições por meio da educação. Na última aula, falamos sobre as mudanças da mão de obra. Devido à Lei Eusébio de Queiroz, não foi mais permitido o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil, fazendo com que os fazendeiros tivessem que optar pela mão de obra livre que vinha da Europa e da Ásia. Os imigrantes recebiam um salário ou terras para plantar, diferente dos escravizados que não recebiam nada. Vamos continuar falando desse processo de imigração
que aconteceu no nosso país. Vamos ler? Você está aí com o seu lápis ou marcador de texto? Vamos lá? Há cerca de 150 anos, imigrantes de diversas nacionalidades foram atraídas ao Brasil por meio de propagandas que ofereciam trabalho, terras e oportunidades para melhorar suas condições de vida. Temos aqui uma foto que mostra colônia de imigrantes europeus no município de Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo, em 1877. Um grande número de imigrantes foi enviado para trabalhar nas fazendas de café do interior do estado de São Paulo. Os fazendeiros, acostumados ao regime escravista, ofereciam condições de trabalho muito desfavoráveis aos recém-chegados. Os salários eram baixos, os pagamentos atrasavam, as moradias eram precárias e geralmente não havia escola nem assistência médica para os imigrantes. Os salários eram baixos, os pagamentos atrasavam, as moradias eram precárias e geralmente não havia escolas nem assistência médica para os imigrantes. Marcaram essa informação? Ela vai ser bastante importante para vocês estarem respondendo às questões da página 141. Em 1888, não esqueça essa data. Em 1888, a Lei Áurea determinou a abolição da escravidão e todos os escravizados foram libertos. Entretanto, a maioria dos libertos não eram alfabetizados ou tinham profissões e teve muita dificuldade de encontrar empregos e sobreviver como pessoas livres. Em 1888, a Lei Áurea determinou a abolição dos escravos e todos os escravizados foram libertos. Entretanto, a maioria dos libertos não eram alfabetizados ou tinham profissão e tiveram muita dificuldade de encontrar empregos e sobreviver como pessoas livres. Percebam que os escravizados foram libertados em 1888 pela Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Que abolir? Ela deu fim à escravidão. Esse método tão horrível de ter um recurso, de ter uma mão de obra. E, mesmo assim, os escravizados, que agora eram homens livres, passaram por dificuldades. Tinham a liberdade, porém não tinham estrutura para manter sua liberdade, pois foram privados do bem precioso que a humanidade hoje possui, que é a educação para todos. Eles não tinham como promover o seu sustento, pois não sabiam nem ler, nem escrever, nem contar. Então, isso dificultou muito a vida dos escravizados, que não eram mais escravizados e agora eram homens livres. Homens e mulheres livres. Nas lavouras de café do estado de São Paulo, os fazendeiros passaram a dar preferência aos trabalhadores imigrantes. Além de não ter condição para promover o seu sustento, os escravizados, que agora são livres, passaram por mais essa dificuldade. Não tinha trabalho no campo para eles, pois os fazendeiros não queriam mais a sua mão de obra, preferiam a mão de obra dos imigrantes. Estava muito difícil para os novos homens e mulheres livres.
Assim, sem acesso à moradia, trabalho e educação, muitos libertos acabaram migrando do campo para a cidade em busca de trabalho para garantir sua sobrevivência. Sem acesso à moradia, trabalho e educação, muitos libertos acabaram migrando do campo para a cidade em busca de trabalho para garantir sua sobrevivência. Inclusive, nós temos aqui a imagem de 2 trabalhadores livres no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 1910. Ou seja, não é só o fato de ser livre, mas ter condição para ser livre. E essa condição não deram para os trabalhadores livres, não deram para os libertos, né? Isso, não fizeram isso por eles. Apenas os libertaram e deixaram à mercê de sua própria sorte. Vamos à questão 3. Como era a vida dos imigrantes nas fazendas de café? Essa informação a tia Jússi já pediu para você estar marcando. Questão 4. Leia o texto e responda à questão. Imigração e conflito. O tratamento que os imigrantes recebiam nas fazendas provocavam atritos não apenas com os próprios trabalhadores, mas com os governos dos seus países de origem, os quais chegaram a proibir a vinda dos cidadãos a São Paulo com passagem paga, levando as autoridades brasileiras em várias ocasiões a procurar novas fontes de mão de obra. Os governos dos seus países de origem chegaram a proibir a vinda dos seus cidadãos a São Paulo com passagem paga, levando as autoridades brasileiras em várias ocasiões a procurar novas fontes de mão de obra. Vocês marcaram essa informação? É observado que a forma como os fazendeiros estavam tratando os imigrantes não era muito boa. Eles faziam uma propaganda, mas quando os imigrantes chegavam aqui, se deparavam com outra realidade. Condições de trabalho muito precárias, falta de saúde, educação, higiene, moradia, os salários atrasavam. Isso fez com que os governantes dos seus países de origem começassem a proibir a vinda dos imigrantes para o Brasil, dificultando ainda mais os fazendeiros brasileiros a encontrarem mão de obra e eles passaram a procurar em outras fontes. Ou seja, eles pensavam que poderiam tratar os imigrantes da mesma forma que eles tratavam os escravizados. Só que não foi bem assim, porque até os governantes de outros países começaram a interferir nessa forma como os fazendeiros estavam tratando os imigrantes aqui no nosso país. Vamos à questão aqui da bolinha vermelha. De acordo com o texto, qual foi a consequência do maltrato que os imigrantes recebiam nas fazendas do Brasil? A tia Jússi até pediu para você estar marcando aí a resposta nesse texto que a gente acabou de ler. Nós obtivemos as informações que, de certa forma, vão ser importantes para colocar aqui na questão da bolinha vermelha. Organize a resposta, prepare ela muito bem para ser colocada aí na bolinha vermelha. Questão 5. Como viviam os libertos após a declaração da Lei Áurea? Bom,
eu gostaria que vocês entendessem que os libertos não queriam voltar à condição de escravos. Eles só queriam oportunidade para que pudessem ter o seu sustento garantido. Pois ter liberdade é ter seus direitos garantidos, ter direito à saúde, à moradia, à educação. A educação nos dá o poder de escolha. A situação dos libertos era tão difícil que os fazendeiros, que antes se usavam da sua mão de obra de maneira escrava, davam preferência pelos imigrantes. Pense direitinho. Eles não desejam voltar a ser escravos. O desejo deles era ser livre com dignidade. Esse era o desejo dos libertos. Ser livre com dignidade. Então eu pergunto a vocês, como viviam os libertos após a declaração da Lei Áurea? Aqui na página 140 a gente até marcou essa informação. E aí vocês vão entender por que eu dei essa explicação. Não é que eles queriam voltar a ser escravos, eles só queriam ter liberdade com dignidade. Vamos aqui para as páginas 142 e 143. Nessas páginas, iremos aprender como as pessoas antigamente adoçavam os seus alimentos. Vamos começar a leitura por esse quadradinho aqui, na cor branca. Atualmente, a maioria das pessoas no Brasil utiliza o açúcar feito da cana-de-açúcar para adoçar os alimentos. Mas como será que isso era feito há cerca de 500 anos? Agora você vai saber como o modo de adoçar os alimentos se modificou ao longo do tempo. Vamos aqui para o mel. Mel. Os povos indígenas não utilizavam o açúcar feito da cana-de-açúcar. Eles consumiam mel de abelha para adoçar o paladar. Os africanos trazidos ao Brasil também costumavam coletar mel. Então, os indígenas e os africanos costumavam utilizar o mel para adoçar os seus alimentos. Vamos aqui à rapadura. Rapadura. Durante o período colonial no Brasil, os pobres e os negros escravizados usavam o mel e o melaço. O melaço, ele é feito da garapa da açúcar. Eles fervem ela até apurar a garapa de açúcar e vira um mel bem consistente, que é o melaço. Parece muito com mel, mas não é mel, é o melaço. Quando a situação de alguns deles melhorou, começou a utilizar a rapadura. Quando as pessoas tinham uma boa condição, aí utilizava a rapadura. Quem era pobre ou escravizado usava o mel e o melaço. Açúcar mascavo. Adoçar os alimentos com açúcar não era um hábito muito comum até cerca de 200 anos atrás. Na Europa, durante um bom tempo, o açúcar foi um produto muito raro e caro. Apenas os ricos podiam consumi-lo. Na Europa, durante um bom tempo, o açúcar foi um produto muito caro e raro. Apenas os ricos podiam consumi-lo. Marquem essa informação. Como era um produto de luxo, os portugueses começaram a produzir no Brasil o valioso açúcar para vendê-lo na Europa. Beterraba branca. O que é a beterraba branca? Há quase 200 anos, outro tipo de açúcar feito da beterraba era
produzido na Europa. Não era a beterraba vermelha, como a conhecemos, mas outro tipo, a branca, maior e mais doce. Também se pode extrair o açúcar da beterraba branca. Açúcar refinado começou a se tornar mais popular há pouco mais de 100 anos. O açúcar refinado era bem mais caro do que o mascavo. A quantidade de açúcar refinado que cada um consome tem aumentado, especialmente porque muitos produtos industrializados têm grande quantidade de açúcar. Também posso afirmar para vocês que a industrialização de todo o procedimento do açúcar tornou ele mais barato e mais acessível. Vamos ler essa parte aqui, os diferentes tipos de açúcar? Você já deve ter visto no supermercado que existem vários tipos de açúcar. Os mais comuns são o mascavo, o cristal e o refinado. Quais são as diferenças entre eles? Mascavo é o açúcar obtido após o cozimento da calda de cana, sem passar por processos químicos. Por isso, é um tipo mais rico em nutrientes. Olha aqui, esse é o tom do açúcar mascavo. Ele possui mais nutrientes. Esse açúcar aqui, cristal, ele só possui 10% de nutrientes, devido a todas as químicas que são utilizadas nele para que ele chegue a essa consistência. Cristal recebe tratamento químico que o deixa bem mais claro que o mascavo e em formatos de cristal. Cerca de 90% de seus nutrientes são perdidos nesse processo. O açúcar refinado também acontece a mesma coisa do açúcar mascavo. Ele recebe, um processo químico que o deixa nesse tom e também deixa ele nessa consistência. Refinado, o açúcar torna-se branco e fino após passar pelo refinamento, quando é peneirado e recebe tratamento químico. É o tipo mais saboroso e consumido, mas contém pouquíssimos nutrientes. Vamos aqui à leitura das questões? Essas questões devem ser feitas no caderno, com um belo cabeçalho. Questão 1. O Brasil era um grande produtor de açúcar há cerca de 400 anos. Por que as pessoas que o produziam, pobres e negros escravizados, não o consumiam? O que eles utilizavam para adoçar os alimentos? Então, vocês podem estar buscando aqui, nessas pequenas manchinhas aqui, as respostas. Inclusive, eu até pedi para vocês estarem marcando aqui uma das respostas da questão 1. Questão 2. Por que é tão mais fácil comprar 1 quilo de açúcar atualmente do que há 400 anos? Considere as informações a seguir para responder. O preço de um produto aumenta quando há mais procura ou pouca oferta. O preço de um produto diminui quando há pouca procura ou muita oferta. Então, vocês têm que levar em consideração esses 2 pontos para pensar sobre por que hoje nós podemos comprar 1 quilo de açúcar facilmente nos supermercados e antes isso era tão difícil para as pessoas há 400 anos atrás. Essa foi a nossa aula de história. Responda às atividades com atenção e capricho e até a próxima aula.